Tava olhando se não tem nenhum recado, que às vezes vocês mandam um recado pelo WhatsApp e daí eu não escuto, não, não sei. Que eu tiro todos os sons de tudo que é notificação. Nenhuma tem som, senão me incomoda muito. Ó. Hum, muito que bem. E aí, turma, novidades? Ou nenhuma? Ah, agora sim, né, Arthur? Meu Deus, esse gatinho do Arthur é muito lindo. Vocês estão vendo o gatinho do Arthur? Ai, ele é muito bonitinho. Lindinho esse gato. Tem uma novidade para contar para nós? Não? Oh, que pena. Bom, então vamos lá, né? Em homenagem a quem chega no horário, né? Para vocês não ficarem muito tempo esperando, então, vamos lá. Então, pessoal, na última aula a gente falou sobre gatilhos mentais, né? E a forma como eles podem ser utilizados aí em, em vendas, né? Então, eu dei uma olhada, né, em quem respondeu a tarefa e como que pode utilizar esses gatilhos, né, para aí para o dia a dia, né, de vocês. E bem legal, né? Só uma coisinha que eu queria esclarecer aqui, que a gente não deve confundir o gatilho mental, ele é para ser usado como uma forma de você convencer o seu cliente a comprar de você. É usar isso como um gatilho mesmo, né? Como um artifício, né? Para atrair o seu cliente e ele comprar de você, certo? É, tem menos a ver com o relacionamento com o cliente, tá? As questões de relacionamento não tem a ver com o gatilho. O gatilho é alguma coisa que a gente usa para que o cliente seja convencido sem que ele se dê conta disso, certo? É, parece uma coisa diabólica, mas não é, não. É só utilizar aquilo que já faz o nosso cérebro ativar certas regiões aí e para utilizar na venda, né? Afinal de contas, a gente é inundado mesmo aí por propagandas. Só anotar aqui a Isabelle, né, que entrou. Beleza? Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, né? Que também é importante na hora da gente fazer uma negociação, na hora de vender, né? Na hora de fazer o nosso marketing, na hora da gente se relacionar com o nosso cliente, com o cliente ou na vida, né? A comunicação é importante na nossa vida como um todo, né? Assim como a gente falou da negociação, e para fazer uma negociação, a comunicação ou a forma como a gente se comunica é muito importante, certo? Vamos abrir com um videozinho. Hoje a gente vai ter dois, um no início e outro no final, para a gente entender um pouquinho, para ficar um pouco engraçado da forma como a comunicação é importante na vida da gente. Beleza? Vamos lá então.
Deu, né, gente? Dá para a gente ter uma ideia de como a comunicação é importante, né? E como é importante que a gente tenha os nossos processos, né, de comunicação na empresa, na vida, né, bem organizados, né? Porque o processo de comunicação ele pode nos levar ao sucesso ou ao fracasso, né? A forma como a gente se comunica com os nossos pares, né, com os nossos colegas, com os nossos clientes, com nossos subordinados numa empresa, com o chefe, né? A forma como a gente faz essa comunicação, ela pode definir, né, o sucesso ou o resultado ali final daquela negociação que a gente está fazendo. Beleza? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, da semana passada, também, eu olhei só hoje de manhã, a última vez. Então, se alguém entregou depois de hoje de manhã, eu não vi, tá? Então, a posição até hoje de manhã era essa, certo? Vamos colocar em dia, né, gente? Falta tão pouco, né? Falta super pouco aqui para a gente colocar esse painel todo verde, ou na sua grande maioria em verde, né? É importante que a gente acompanhe, né? E fixa um pouco o conteúdo quando a gente termina a, a aula, já conclui a tarefa do dia e pronto, né? E é pouco tempo, não é tão difícil assim. Tá bem? Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação, né? E como ela pode influenciar aí na nossa vida, nos nossos negócios, na vida profissional, né? Enquanto que a gente vai ter sucesso ou não, certo? Então, se a gente conseguisse imaginar um mundo sem nenhuma comunicação, a gente provavelmente não seria organizado como a gente é, né? A comunicação é um elemento base para a evolução aí da sociedade, né? Os humanos, eu tenho certeza que a gente já falou sobre isso também aqui, que nós humanos, né? Nós temos, a gente tem, a gente é um ser social. Nós vivemos em grupos, certo? A gente não, não consegue viver sozinho, né? Então, ah, como a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa viver num grupo. A forma como a gente se comunica toma uma importância muito grande, né? E a gente evoluiu muito, né, na forma de comunicação, dela não ser só. A gente deu grandes saltos, né, na sociedade, na evolução da humanidade, conforme a gente foi evoluindo nas nossas formas de nos comunicar, né? Então, se a gente imaginar que nos tempos mais medievais a gente conseguia mandar a comunicação só por um mensageiro, mas mesmo assim
antes da invenção da escrita, por exemplo, a gente consegue entender que a nossa comunicação era muito limitada. A comunicação entre os seres vivos era muito limitada antes da invenção da escrita. Mas, mesmo assim, eles se comunicavam, né? Por sinal de fumaça, né? Através de uma linguagem, né? Mas entre tribos, por exemplo, como que se comunicava? Sem nenhuma escrita, né? Então, a invenção da escrita trouxe uma evolução muito grande, né? E se a gente está lendo aqui, é porque a gente já está colocando em prática aí uma forma, né, pelo menos, de comunicação, né? Bom, se a gente falar sobre o termo comunicação, é, é alguma coisa como tornar comum ou compartilhar entre todos, certo? Comunicação é tornar comum. Mas é importante, né, que a gente entender que a essência da comunicação é levar informação, certo? Então, a gente pode levar informação de diversos meios. Posso mandar por um mensageiro, que vai dizer alguma coisa, certo? Enquanto a gente não tinha meios de comunicação, mandar uma mensagem falada através de um mensageiro. Eu posso mandar uma mensagem escrita, eu posso escrever alguma coisa, eu posso... hoje, né? Hoje a gente tem 1000 maneiras de se comunicar e de levar informação de um ponto a outro. Hoje, né, com a internet, a informação é praticamente domínio de todo mundo através dos meios de comunicação, certo? Mas ainda assim, se nós, como pessoas, né, se a gente não soubesse comunicar bem, né, a gente pode ser induzido a vários erros e em várias instâncias da nossa vida, né? Isso na escola, na família, na empresa, né? A gente pode, por uma falha de comunicação, causar diversos desentendimentos, certo? E quando a gente está numa posição de comando, numa empresa, por exemplo, que basicamente o que vocês estão sendo preparados, né, que é para assumir uma posição de comandar uma equipe, ou dentro de uma empresa que não é de vocês, ou na empresa de vocês mesmo, né? É para assumir uma posição de comando. E quando a gente assume uma posição de comando, a comunicação se torna ainda mais importante. Não é que se a gente não está numa posição de comando, aí a comunicação não é importante. Mas aí ela é ainda mais importante porque você, numa posição de comando, você é o responsável por levar a informação, né? Você é responsável por disseminar a informação, né? Você pode usar diversos meios, mas a sua responsabilidade é de levar essa informação de um ponto a outro. Sei lá, é do diretor para os funcionários, ou é do cliente para a tua área ali de produção, de criação, para a tua área de marketing, né? Então, é tão importante isso. E se você vai fazer a venda você mesmo, por exemplo, assim, a minha empresa é de eu, mas eu sozinho, certo? A forma como a gente se comunica com o cliente pode definir também o sucesso ou o fracasso de uma venda, né? O sucesso e o fracasso da própria empresa, certo? Dada a importância que é a gente saber se comunicar bem. E isso, gente, é fundamental para qualquer pessoa
em qualquer instância da vida, certo? Outra coisa, a comunicação é um dom ou a habilidade de se comunicar é um dom? O que vocês acham? É um dom ou é uma habilidade inata da pessoa? O que vocês acham? Hein? Será que... Aham, aham. É exatamente isso. A gente, a habilidade de se comunicar, tem pessoas que já têm mais habilidade inata, têm uma habilidade maior de comunicação, e outras têm menos, ou é tímido, né? Mas é uma habilidade que a gente consegue desenvolver, sim, né? A gente pode desenvolver, tem várias técnicas, né, para a gente desenvolver essa habilidade de comunicação. E dada a importância que isso tem aí no dia a dia, cara, é assim, qualquer um de vocês, se tiverem a oportunidade, ou faz um curso, ou estuda sobre o assunto, mas estudem sobre esse assunto, que não importa a profissão que vocês escolham, ou a posição que vocês vão estar, né, trabalhando, não importa, a comunicação ainda assim vai ser fundamental na vida de vocês, certo? Bom, vamos lá. Bom, o modelo de comunicação e a teoria da informação, certo? Uma comunicação tem certos elementos. Para a gente entender o que é bem a comunicação, é a gente entender os elementos, certo? Quais são os elementos da comunicação? O primeiro elemento é um remetente, que é a pessoa que envia a mensagem. A segunda é a destinatária, é a pessoa que recebe a mensagem. Então, numa comunicação sempre tem alguém que envia e alguém que recebe. Tem a mensagem em si, qual é a mensagem, né? O contexto, qual é o contexto, né? De que contexto eu estou falando? Para que essa mensagem ela chegue certo do remetente para o destinatário, os dois têm que conhecer o contexto, certo? Ela tem que estar determinada, ele tem que estar determinado e ambos têm que saber, certo? Do que se trata. Um código, né? O código é a forma como a forma de transmitir. Por exemplo, o idioma, né? O que adianta você mandar uma mensagem em português para alguém que não entende português? É uma falha de código, né? Essa pessoa não vai entender, porque vocês não estão. A gente ouve, tem um bordão, né, que diz assim, ó, falar a mesma língua. Significa a gente se comunicar no mesmo código, certo? Eu posso estar falando, sei lá, ou eu mandar uma mensagem em inglês para alguém que não fala inglês também, ou que não entende inglês. Então, não adianta. E o contato é o canal pelo qual a mensagem vai do remetente para o destinatário, certo? Hoje, né, a gente vive num mundo rodeado de canais de informação. A gente tem
muitos canais de informação, certo? Eu posso mandar um áudio, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, um Twitter, uma mensagem no Instagram, no Facebook, no TikTok, um vídeo, uma foto, imagens. Sério, é muita forma de comunicação, certo? Para se comunicar com o cliente. Eu faço um site, eu tenho rede social, tenho WhatsApp, telefone, né? E-mail, formas escritas, faladas, em vídeos. Sério, os meios de comunicação que a gente tem hoje são muitos, muitos, os canais, né? Imagina que antigamente não existia nenhum desses meios, né, de comunicação, e a invenção do rádio, né, a coisa que mais transformou a comunicação e que mais fez evoluir foi a escrita, certo? A invenção da escrita, porque com a escrita o mundo da comunicação se tornou muito mais acessível. Se bem que assim, tá, mas escrevia num papel, mandava um mensageiro entregar, certo? Já era uma forma da gente se comunicar. Aí veio o correio, veio a carta, né? E aí tinha o rádio, que era uma forma, a primeira forma de se transmitir, né? Mensagens de áudio, né? A primeira forma de transmitir mensagem de áudio foi o rádio, né? E o rádio foi uma evolução incrível, né? No sistema de comunicação. Outra revolução gigantesca na comunicação foi a internet. Por quê? Porque a internet tornou a informação pública e acessível, né? Então, é muito fácil de você ter acesso à informação através da internet. Então, hoje a gente tem vários meios da gente transmitir informação de um remetente para um destinatário, uma mensagem. Pensa que antigamente era muito difícil, principalmente quando se tratava de uma mensagem de alguém que ficasse mais distante, né? Era muito difícil se comunicar com alguém que não fizesse parte da tua comunidade, do teu meio ali, alguém que estivesse à distância. Hoje, nossa, né, dá para escolher mesmo para quem está, sei lá, do outro lado do mundo. Dá para você escolher a forma, né? Desde que estabeleça um código, né? Desde que você estabeleça qual é o código que você vai se comunicar, né? Qual é o idioma, por exemplo, tá tranquilo, certo? A gente pode se comunicar com qualquer um em qualquer parte do mundo. Mas mesmo assim, mesmo com toda a tecnologia, né, com tudo que existe de meios, né, para a gente se comunicar, mesmo assim a gente tem falha, né, na comunicação. Então, o que principalmente pode causar, né, essas falhas na comunicação? Se o contexto de quem fala e quem recebe a mensagem não é o mesmo, se você não está no mesmo canal, né? Se você não está no mesmo canal, a mensagem pode chegar distorcida, porque você está falando de um contexto e o outro vai perceber aquilo em outro contexto, certo? Ou o código, né? O código é a linguagem na qual você vai fazer essa comunicação. E os ruídos, né?
pode ser o ruído, o barulho ou uma distração que prejudica a transmissão dessa mensagem, certo? Então, hoje o que não falta para a gente é distrações, né? A gente tem 1000 distrações, certo? 1000 distrações. É o celular, é a música, é o barulho, é o outro que fala, né? Tem 1000 distrações, certo? Ah, é uma mensagem, aí eu vejo, ok, eu tirei, por exemplo, eu tiro o som, mas ainda tem a luz, certo? Que avisa que alguma coisa entrou porque acende a porcaria do, do celular. Então, isso é realmente uma grande distração. Tem, tem estudos, por exemplo, o celular, por exemplo, é uma grande distração. Grande distração. Então, ele pode causar ruído na comunicação, porque alguém está tentando passar uma mensagem e você está distraído com outra coisa. Tem um estudo que, que diz que hoje um dos principais causadores de atropelamentos, certo? Atropelamentos é o uso do celular, certo? A pessoa fica distraída, anda no trânsito com fone de ouvido, certo? Ouvindo, sei lá, música, anda no trânsito, não olha, não escuta, certo? E está distraído com o celular. É uma das principais causas de atropelamento. Fora quem dirige olhando o celular, certo? O que, meu Deus do céu, é, é no mínimo irresponsável, certo? Estar dirigindo. Vocês ainda não dirigem, que não tem idade para isso, né? Mas é muito irresponsável a gente dirigir, né? Que a direção é uma coisa que exige uma atenção concentrada, certo? E você dirigir olhando o celular ou pescando aonde estão, pescando que está entrando mensagem, sério, isso é muito irresponsável. Não façam isso, certo? Não façam isso. Não fiquem olhando o celular enquanto dirigem, quando vocês começarem a dirigir, certo? Bom, mas por qualquer problema, né, por qualquer que seja o motivo, né, que a comunicação tenha sido atrapalhada, qualquer que seja o fato, ou sei lá, a linguagem, ou o meio, a distração, o ruído, né? As consequências podem ser severas, podem ser temporárias ou podem ser permanentes. Por exemplo, você pode perder um cliente, né? Por uma falha na comunicação, porque ou a mensagem não chegou como você queria, né? A mensagem não chegou e, e você pode perder um cliente. Pode ter problemas de convivência, certo? Pessoas que não se entendem e não conseguem conviver no mesmo ambiente. Imagina na família, na escola, né? Na tua turma de escola, né? Na empresa. Imagina você não conseguir se entender com o seu chefe. Cara, é complicado, certo? Bem complicado você não conseguir se entender com o seu chefe. Opa. Eita. Em casa, né? Em casa é bem complexo, então é importante que a gente busque formas interessantes ou formas legais, né? Da gente se comunicar com as pessoas, né? Em qualquer que seja o ambiente, né? No trabalho é particularmente importante,
Por quê? Porque você convive, imagina que uma pessoa. Imaginem que vocês estão trabalhando aí numa empresa aí qualquer, né? E vocês vão conviver, sei lá, 8 horas por dia com uma equipe. E você não se entender, certo? Mesmo que você fale pouco ou fale demais, né? Não importa. Às vezes você fala pouco e se comunica bem. E você fala muito e se comunica mal. A- a- o quanto você fala não diz se a comunicação é boa ou é ruim, né? E sim, o quanto que aquilo que você fala é entendido pelos outros. Diz assim, mas eles nunca me entendem. Talvez você não esteja, tenha algum ruído ali na sua comunicação, certo? Tem algum problema aí na sua comunicação. Se ninguém está te entendendo, olhe para a forma como você está se comunicando, né? Assim, uma pessoa daí pode ter problema pontual, né? Mas imagine que ninguém te entende. Difícil, né? Outro grande problema, né, que pode ser causado, né, outra grande consequência é a gente não ter nenhuma melhora no desempenho. Por quê? Porque se eu não me comunico bem, eu não compartilho as coisas, os bons resultados, por exemplo. No trabalho, imagina no trabalho, você fez aí um projeto, conseguiu melhorar o desempenho, conseguiu melhorar o resultado e não compartilha com os outros, com as outras pessoas da equipe, certo? Se você não compartilha, é difícil haver evolução. Quando a gente consegue uma coisa boa, quando a gente consegue melhorar o desempenho através de qualquer que seja o meio, é importante que a gente compartilhe isso para que a equipe toda consiga evoluir. E a gente não está falando só de trabalho, só no trabalho, até mesmo na escola, né? Se você tá trabalhando em grupo e é cada um para si, quando que esse grupo vai apresentar um bom trabalho? Quando que esse grupo vai evoluir? Certo? Os bons resultados de um grupo precisam ser compartilhados. Então, as ideias precisam ser comunicadas, certo? Para que o grupo todo cresça. E no ambiente de trabalho, isso é particularmente decisivo, né? Porque se a gente não compartilha os bons resultados, a equipe não evolui, né? E o desempenho não aumenta. Diz assim, mas eu fiz a minha parte, né? Mas será que é suficiente? Nem sempre isso é suficiente, né? Se a gente faz só a nossa parte, não é suficiente, né? A gente precisa compartilhar com os outros, porque assim, se eu fiz uma coisa e melhorou um pouquinho, se todo mundo melhorar um pouquinho, o resultado, o desempenho da equipe é melhor, né? É cada vez melhor. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, né? Mesmo no trabalho, não é cada um por si, né? A gente trabalha em equipe. E quanto mais em equipe a gente trabalha, melhores são os resultados. Então, a gente conseguir se comunicar para que haja uma evolução do grupo todo se torna fundamental e essencial. Outra consequência pode ser uma inconsistência, né, no projeto. Eu estou fazendo um projeto, estou fazendo um trabalho aqui, ou estou desenvolvendo aqui um produto para um cliente que pediu e tal, né? Se não tem, se faltar comunicação, desde assim, de quem coleta lá as demandas do cliente, quem coleta o que o cliente exatamente queria,
né? A forma como isso é passado, como isso é transmitido, qual é a mensagem, qual é a informação, certo? Pode levar a erros, certo? E a empresa pode, por exemplo, desenvolver produtos inconsistentes que não atendam aquilo que o cliente queria, por exemplo, certo? E aí você já perdeu tempo e já perdeu dinheiro, né? Quando você desenvolve alguma coisa que não está de acordo com aquilo que era pedido, você já perdeu tempo e dinheiro. Bom, importância da comunicação. É importante em qualquer aspecto da vida, profissional ou pessoal, que a gente tenha uma boa comunicação, certo? E conforme a gente vai evoluindo, né, vai ganhando ou vai desenvolvendo habilidades de comunicação, e esta pode ser a chave, né, do sucesso de uma pessoa, ou dentro de uma empresa, ou mesmo de um empreendedor, certo? A gente desenvolver habilidades de comunicação pode definir se, por exemplo, se o teu cliente vai entender a tua mensagem ou não. Se você está passando uma mensagem para um cliente, e qual é a sua mensagem? Qual é o valor que você está oferecendo aí para o seu cliente? Então, se você consegue que o teu cliente te entenda, se ele está no mesmo contexto, você estabelece uma linguagem que seja entendida por ele, isso pode definir se você vai ter sucesso ou não, né? Então, a gente ser uma pessoa comunicadora é inevitável. A gente não consegue se esconder para sempre, certo? De alguma forma a gente precisa se comunicar, seja falando, né, ouvindo, escrevendo, né? De alguma forma a gente precisa passar informações, levar informação de um local para outro, em qualquer área da nossa vida, seja falando, escrevendo, ouvindo, né? Fazendo mímica, né? Por que não? Por que não, né? Porque nem tudo se resume àquela comunicação que a gente ouve, senão pessoas surdas não se comunicariam, certo? Então, é inevitável que a gente tenha habilidades de comunicação, que a gente desenvolva, né, habilidades de comunicação para a carreira profissional da gente. É importantíssimo isso, certo? Dizem que hoje em dia, né, contatos são tudo, certo? Às vezes, assim, ó, você não precisa saber fazer alguma coisa, mas é importante você conhecer alguém que saiba, certo? Então, contatos são tudo. Então, desenvolver habilidades de comunicação tem uma influência muito grande para você formar aí o seu networking, né? Que é a tua rede de comunicação, a tua rede social ali, né? De comunicações, ou a tua rede de relacionamentos, certo? Então, você precisa das habilidades de comunicação para formar e para manter esta rede, para você conseguir ter esses contatos. As pessoas precisam entender qual é que é a tua mensagem. O que você está querendo passar, certo? Qual é o valor que você está passando, né, para esse teu intercomunicador aí, né? E na vida pessoal,
é importantíssimo, a gente sabe disso, isso vocês vivenciam, né? Eh, que ter uma habilidade de comunicação pode melhorar qualquer relacionamento, né? Pode melhorar o relacionamento na família, né? Com o namorado, com a namorada, né? Com o pai, com a mãe, com os primos, com os irmãos, certo? E a gente desenvolver a habilidade de escutar, de procurar entender, certo? E, de novo, a gente está falando de empatia. A gente já falou várias vezes de empatia, né? Mas é que é uma habilidade realmente importantíssima, tanto na vida pessoal como nos negócios, certo? Entender o que o outro está pensando, né? Eu li uma vez um texto de um autor que eu gosto muito, que chama Rubem Alves, né? O Rubem Alves é um educador, um psicanalista, pedagogo, professor, escritor, né? E que escreve muito sobre educação e outras coisas mais. E aí, ele diz o seguinte, né? Tem um texto dele que fala sobre comunicação, né? E aí ele diz assim, ó, que quando a gente ouve, né? Por exemplo, assim, tem propaganda de curso de oratória. Já ouviram falar de algum curso de oratória? Dicção e oratória. É um curso bem comum. Alguém já ouviu falar? É. Uhum. Então, dicção e oratória significa como você falar, né? Falar bem, certo? É um curso que te ensina isso. Mas não tem um curso que te ensine a escutar. Ele diz assim, o Rubem Alves diz, tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Né? Então, para a gente se comunicar bem, não basta saber falar bem, precisa saber escutar também. Senão eu só vou passar mensagens, mas eu em algum momento eu vou ser o receptor. E para ser receptor, eu preciso desenvolver também a habilidade de escutar, né? De escutar o que o outro tem para dizer. A gente não vai estar só na posição de agente da comunicação, né? De remetente. Em algum momento a gente vai ser o destinatário. E quando a gente for destinatário, é importante a gente fazer um esforço de compreensão, seja ele ouvindo, lendo, tentando compreender, certo? Antes de dar a nossa resposta, certo? Então, procurar compreender primeiro. E que relação, né? Que relação que a comunicação tem com a tecnologia, né? Que relação que a comunicação tem com a tecnologia? O que vocês acham que tem de relação a comunicação com a tecnologia? O que vocês acham? Daí, que relação nós temos da comunicação com a tecnologia? Isso aí. Na verdade, a tecnologia nos ajudou bastante, né? Hum, aham. Ah, veja bem, olha ali, ó, estamos aí num outro nível aqui, né?
que já estamos falando de programação. Então, a programação, ela tem uma linguagem, certo? Esse é o código. A linguagem da programação, existem vários idiomas da programação também. Eu não é, Arthur? Eu não entendo muito de programação, mas eu sei que são vários idiomas que tem a programação. Então, são linguagens diferentes. Então, quando eu uso uma determinada linguagem, certo? Um outro programador talvez entenda a linguagem que eu estou utilizando, certo? Mas, como? Exato, exatamente, exato. E isso é muito legal. Desenho é uma forma incrível da gente se comunicar, né? Então, a gente não olha, por exemplo, revista em quadrinho, os quadrinhos, os desenhos, né? Às vezes não precisa de legenda. Às vezes um desenho não precisa de legenda. Ele é uma forma universal de se comunicar. A gente se comunica através de um desenho. Ora, não foi assim que o homem pré-histórico começou? Ele começou desenhando nas paredes, né? E a gente tem relatos de milhares de anos antes de Cristo, os primeiros desenhos, né, que foram encontrados nas cavernas. Então, é uma forma incrível da gente se comunicar através do desenho. E é verdade. Um desenho técnico, se eu quero mandar fazer uma peça lá no Japão e mandar um desenho técnico, eles vão entender sem problemas. Por quê? Porque a linguagem é universal. A linguagem de programação, claro que ela não é conhecida por todo mundo, né? É conhecida por alguns. Por alguns, é só por quem programa. Mas existem também vários tipos de linguagem, certo? Mas a tecnologia, ela nos levou para um patamar diferente de comunicação. Ela nos levou para, assim, ó, é realmente um degrau acima. Por quê? Porque facilitou muito a gente a conseguir se comunicar. Tanto que são segundos, eu me comunico com qualquer lugar do mundo. Hoje, sei lá, você não precisa de grandes tecnologias, sei lá, você manda uma mensagem de WhatsApp para qualquer lugar do mundo. Para qualquer lugar do mundo, em segundos, né? Então, a internet facilitou muito, muito, muito a nossa vida, certo? E não é à toa, né, que uma das profissões assim mais uma das profissões bastante valorizadas são as profissões que têm a ver com essa área de tecnologia. São profissões bastante valorizadas. Por quê? Porque quanto mais a gente desenvolve, mais saltos a gente dá. Só que não adianta nada, certo? Não adianta nada. Já passou o tempo, né, de que este profissional da área de tecnologia era aquele cara geek, né, o recluso, aquele que não fala com ninguém e que fica escondido atrás do computador. Já foi esse tempo. Até porque, para você conseguir desenvolver alguma coisa, um aplicativo, um software, ou qualquer que seja o programa que você for desenvolver, você precisa entender o que o usuário quer e o que o usuário precisa, certo? Então, não adianta a gente ter esse tempo em que o profissional da TI ou aquele profissional da área de tecnologia era aquele cara que ficava só atrás de um computador e não se comunicava com ninguém, já passou. Hoje em dia, as necessidades já mudaram.
Por quê? Porque para você desenvolver qualquer que seja o projeto de tecnologia que você for desenvolver, você precisa compreender as necessidades de quem vai utilizar aquilo. Então, é bom que você pergunte, que você se comunique mesmo, né? Então, isto é, na verdade, fundamental. Então, se alguém tinha essa pretensão de porque eu sou tímido, não quero muito me comunicar, vou fazer aí um curso de TI, né? Que daí eu fico lá, pode esquecer, tá? É uma profissão bastante valorizada, mas já está sendo exigido, né? Habilidades de comunicação para esses profissionais, né? Para que eles consigam negociar e se entender com os seus usuários ou com os seus clientes. Então, tem uma categoria, né? Uma categoria desses profissionais, né? Da área de tecnologia, que são os freelancers, né? Que se utilizam, que utilizam uma forma, né, de fazer. Na verdade, assim, ó, que auxiliam, né, as pessoas a criar a sua própria a sua própria marca pessoal. E hoje em dia, assim, você ter uma marca pessoal é indispensável para que você se destaque, né, no mercado como profissional, qualquer que seja a sua, a sua área de atuação, certo? Para que você consiga criar uma marca pessoal, habilidades de comunicação são importantíssimas. Diria até que são fundamentais, né? Não só importantes, elas são. É um ponto que assim, ó, não tem como a gente evoluir, né, sem desenvolver as habilidades de comunicação. A gente precisa saber passar a mensagem, saber receber a mensagem, criar a sua marca pessoal, certo? A marca pessoal é uma ferramenta poderosa, certo? E, que faz com que as pessoas realmente, com que os profissionais realmente se destaquem no mercado, né? Se você também deseja fazer parte desse mundo dos profissionais da área de tecnologia, vai ter que lidar com clientes, sim, vai ter que lidar com colega de trabalho, porque se você vai desenvolver qualquer que seja a ferramenta de trabalho para uma pessoa, você precisa se relacionar com ela e entender as necessidades e as realidades dela, certo? Clientes assim, é fundamental. Qualquer profissional da área de tecnologia tem clientes, mesmo que eles sejam internos. Então, tem que saber lidar com isso, tem que saber se comunicar, sim, né? E para as empresas, as pequenas também, né? Saber como apresentar ou como se apresentar ou para um investidor, né? Ou numa startup day, aquelas rodadas de negócio, né? Saber apresentar o seu projeto, saber dizer ou passar, né, para aquele público, para aqueles investidores, qual é o valor que a sua empresa está oferecendo, faz toda a diferença, faz toda a diferença. No mundo empresarial, a comunicação é fundamental. Então, assim, ó, se alguém, por exemplo, acha que não é um bom comunicador, se lembrem que isso dá para desenvolver, certo? A gente consegue sim
desenvolver habilidades de comunicação. Eita. Então, né? Como que a gente consegue melhorar a nossa comunicação? Algumas dicas, né? A gente já falou bastante sobre a comunicação, a importância da comunicação, né? Mas como é que a gente faz para desenvolver habilidades comunicativas, certo? Algumas dicas, né, para a gente desenvolver. Claro que existem cursos específicos só sobre comunicação e para a gente melhorar a comunicação. Uma delas é praticar a escuta ativa, que é aquilo que fala o Rubem Alves, né? Que a gente precisa fazer um curso de escutatória, além de oratória. É praticar a escuta, é saber ouvir, mas ouvir é prestar atenção e se dedicar em compreender, entender o que o remetente, quando você é o destinatário da mensagem, procura entender, se dedique ao entendimento da mensagem. E se você não entender, busque, né, formas de você entender a mensagem. Então, praticar, certo? A escuta é o primeiro passo para a gente ter uma boa comunicação. E quando a gente está praticando a escuta, a gente tem que deixar de lado julgamentos pessoais, certo? É procurar entender o que o outro está querendo dizer, certo? Qual é a mensagem sem que eu julgue sob o meu ponto de vista. Eu não preciso julgar aquilo, eu preciso entender o que eu posso não concordar, certo? Eu posso ter uma posição diferente, mas buscar entender, prestar atenção, demonstrar interesse por aquilo que o outro está querendo dizer, e se a gente não entender, fazer perguntas, né? E também quando a gente está passando a mensagem, certo? É importante assim, ó, buscar entender se o outro compreendeu aquilo que você está querendo passar, a sua mensagem, certo? Então, concentrar na mensagem. Quando a gente está estabelecendo uma comunicação, é concentrar na mensagem, certo? Tanto se você está passando a mensagem, quanto você está recebendo. Concentra naquilo, certo? Evita as distrações. Evite as distrações, de forma geral, inclusive as de redes sociais e aquela do celular, certo? Eu tinha era meu chefe, na verdade, né? Um senhor que ele dizia que quando a gente dirige, né, ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da segurança, né? Então, ele dizia que quando a gente dirige, a gente deveria pegar o celular, desligar e botar ele num local onde a gente não tenha alcance, né? Para não ficar tentado, né, a utilizar o celular enquanto dirige. E quando a gente está fazendo uma comunicação, a gente podia usar a mesma regra, certo? Outra questão, né, outra dica, né, para a gente melhorar a comunicação é a assertividade, né? Assertividade não é que não tem nada a ver, mas tem pouco a ver com acerto.
A assertividade quando a gente fala de comunicação, né, uma comunicação assertiva é aquela que é objetiva, não causa enganos, não causa erros, né? É aquela comunicação objetiva, sabe? Que você passa a mensagem sem rodeios, né? Mas para ser assertivo não significa ser rude nem grosseiro, né? Não significa isso. Assertivo é ser objetivo e nítido, certo? Porque muitas vezes a pessoa acha que ser assertivo, né? Ou ter uma comunicação mais objetiva é ser rude, agressivo, né? Mas não é isso. É ser objetivo. É muito diferente de ser agressivo ou rude, né? Quando a gente, para que a gente consiga trabalhar, né, a assertividade, é importante a gente fazer uma análise de qual é o melhor canal para passar aquela mensagem. Porque, às vezes, a mensagem pode estar ok, mas o canal que você utiliza não é bom, certo? Evitar ofensas, certo? Não omita informação. Imagina você como chefe falando com um funcionário, certo? Se você tem alguma coisa para dizer, tipo assim, ó, se você precisa chamar atenção, você não precisa ser grosseiro. Não omita informações, mas não seja grosseiro e nem ofenda. É difícil? É, mas dá para a gente treinar isso, certo? A gente consegue treinar. A gente não pode intimidar o outro, né? Imagina você numa posição de comando, imagina você ali na sua empresa, com seus funcionários, né? Você tentando passar uma mensagem e intimidando. A gente ainda tem, parece uma coisa do século passado, mas não é, não. A gente ainda tem empresários ou chefes que ameaçam funcionários com o emprego, certo? Ameaça dizer assim, qualquer coisa, bota na rua, certo? Cara, isso é muito ruim, é péssimo para os relacionamentos, é uma forma horrível da gente se comunicar. E quando a gente perceber que erra, admita a falha, né? Assim como a gente partilha as vitórias ou as coisas boas, né? Os bons resultados, né? A gente precisa também admitir quando está errado, certo? Isso em qualquer área da vida, certo? Lá na família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Com os colegas, com os professores, né? Na empresa, com os seus colegas, com os seus subordinados, com o seu chefe. Quando você perceber que está errado, admita suas falhas. Isso é importantíssimo para estabelecer um bom relacionamento e uma boa comunicação. A negociação, a gente falou um capítulo inteiro, né, sobre negociação, né? Na hora da gente colocar em prática, né, as nossas habilidades aí de negociação, né? A comunicação é importantíssima, sempre objetiva, é dizer o que tem para dizer, certo? Lembra ali inclusive, os gatilhos mentais, né? Quando a gente utiliza, é justamente para ser objetivo, certo? Conhecer o outro. Eu lembro que na atividade lá de negociação, né? Naquela atividade que vocês responderam aí sobre negociação, muitos de vocês colocaram, dos que responderam, né? Como
uma habilidade importante na hora da comunicação, né? Aquilo que a gente pode colocar em prática é realmente conhecer o outro, certo? E é realmente bem importante que a gente se dedique a conhecer o outro para que a gente consiga chegar numa proposta e também para entender, né, como é que você se comunica. Através de que canal, né? Qual é que é o canal que o seu cliente gosta de comunicação? Ah, ele gosta de WhatsApp? Ele prefere telefone? Ele prefere, sei lá, rede social? É importante que você entenda e que você conheça o que o seu cliente prefere. Então, a forma como você vai se comunicar, né, com o seu cliente, que você vai negociar com ele, é importante. Ah, não, ele prefere que seja pessoal. Beleza, é uma preferência dele. Mas em qualquer que seja o meio ou a forma que você vai se comunicar com o seu cliente para negociar, tenha sempre em mente em ser cordial, seja gentil, né? Eu acho que é a palavra correta, né? Seja gentil com todos, com todo mundo, né? O mundo precisa de um pouco de gentileza, né? E importantíssimo é a gente saber receber feedback, né? Por que é importante a gente saber receber feedback? Junto com a escuta ativa, certo? A gente precisa aprender a escutar o que os retornos, né, das outras pessoas. Seja aí no seu cliente, né, para que a gente consiga evoluir na comunicação, a gente precisa saber receber críticas, certo? Receber críticas não é fácil. A gente saber receber crítica, escutar e entender, certo? Então, saber receber um feedback, receber um retorno, seja ele positivo ou negativo, faz parte de uma boa comunicação. Então, se alguém tem uma crítica, você deve, no mínimo, escutar e buscar entender por que aquela pessoa está fazendo aquela crítica. No mínimo, conseguir entender, certo? Então, quando você for fazer uma crítica a alguém, seja justo. Não, se você vai fazer uma crítica, deixe de lado os seus julgamentos pessoais, né? Nunca leve para o lado pessoal. Se você vai fazer uma crítica a um colega, a um subordinado, a um chefe, a quem quer que seja, né? Seja justo e não faça, evite julgamentos, certo? Então, só que isso, gente, não é uma coisa simples da gente fazer, porque é muito difícil. É fácil a gente criticar, né? Criticar os outros é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, ser criticado e saber receber a crítica, internalizar, ouvir e buscar entender por que aquela crítica veio, é realmente bem difícil. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Isso define, às vezes, o sucesso de uma boa comunicação. E para a gente se comunicar bem no ambiente profissional, certo? Seja como empresário, seja como empregado aí de uma empresa qualquer, né? Como que a gente faz para se comunicar bem aí no ambiente profissional? Primeiro, construa a sua imagem. E como que a gente constrói uma imagem, né? Cuidar da aparência,
se vestir adequadamente, né? E outros aspectos aí da sua imagem, ser simpático, atencioso, certo? E a forma como você se comunica com os seus colegas. Isto, seja gentil. Assim, mas aparência é tão importante? No ambiente de trabalho é. Depende do trabalho que você tem, você vai ter que se vestir adequadamente ao ambiente de trabalho que você tem, certo? Quem trabalha, por exemplo, assim, sei lá, é um palhaço, a maneira certa de trabalhar é de cara pintada e vestido adequadamente, certo? Se eu faço show como palhaço, eu tenho que me vestir adequadamente para ser um palhaço, certo? Então, ou se vestir adequadamente é isso, depende da profissão, né? E o que você quer transmitir, qual é a imagem que você quer transmitir, certo? Conhecer as pessoas que trabalham com você, saber como elas pensam, né? Isso pode estabelecer, claro, uma comunicação melhor, né? Quando a gente tem uma ligação melhor com as pessoas, né? E, de novo, mostrar empatia, né? Bom humor, né? Seja bem-humorado, não seja ranzinza, né? Nem no trabalho, nem na escola, nem em casa. Não seja ranzinza, né? Seja gentil, certo? E a gente precisa praticar isso. E também buscar o feedback. Perguntar para as pessoas o que elas acham de você, certo? Então, é importante que a gente busque isso com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, né? No ambiente profissional, pergunta para os seus colegas, pergunte para o seu chefe o que ele está achando de você, certo? Às vezes, você perguntar e as pessoas falarem e dar abertura para as pessoas falarem sinceramente é um bom passo para a gente construir a nossa imagem profissional, certo? Aprender a escutar, a gente já falou demais sobre isso até, né? Quem sabe escutar acaba sendo o queridinho do ambiente ali de trabalho, né? Quando você escuta alguma coisa, para pensar, para escutar de verdade, para a gente não ter ruídos aí na comunicação, certo? Reuniões, né? Uma conversa com um colega, na hora de apresentar um projeto, na hora de você ir, sei lá, apresentar o seu projeto ali num Startup Day, num grupo de investidores, certo? Escute o que as pessoas têm para dizer. Às vezes, você vai conviver com pessoas muito mais experientes, inclusive, que você, certo? E é importantíssimo que você escute o que as pessoas têm para dizer. E aprenda a falar também, né? Escutar é bom, mas tem que saber falar também, tem que se expressar, certo? Porque a gente só escutar e não falar nada também é ruim, né? A gente tem que aprender a argumentar, certo? E como que a gente aprende a argumentar? É sabendo responder ou sabendo olhar os fatos, né? E ter uma linguagem bacana na hora da gente se comunicar, a gente aprende isso lendo. Lendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Quer ler revista em quadrinho, livro, jornal, revista, até bula de remédio, né? Pode ler qualquer coisa. Quanto mais a gente lê, mais a gente desenvolve as habilidades
mais a gente desenvolve um vocabulário bacana. Então, assim, a gente não consegue desenvolver um bom vocabulário se a gente não lê nada, né? Então, é importantíssima a leitura. Não importa o que você lê, é importante que você leia de qualquer maneira, certo? Eita! Conversar, né? Conversar é diferente da gente saber falar, certo? Conversar é, é, é quando a gente está trocando informações, né, com outra pessoa. É você passa informação e você recebe informação. Isto é uma conversa, certo? E prestar atenção na linguagem corporal, certo? A linguagem corporal, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro, eu até devo ter ele aqui em casa, chama O Corpo Fala, que explica como a forma como você se expressa, é aquela comunicação não verbal, né? Imagina que alguém está falando alguma coisa numa reunião, apresentando um projeto e você começa a negar com a cabeça. Precisa falar? Não precisa, já comunicou. Ou, pronto, já comunicou, certo? Então, importante assim, ó, mesmo a linguagem não verbal, você se atirar na cadeira demonstra desleixo, certo? Então, no ambiente profissional, a forma como a postura, né, na qual você tem na hora de uma conversa é importante. Pode comunicar diferente ali a forma como você está se posicionando. Olha essa pesquisa aí da uma universidade da Califórnia, né? No processo de comunicação, ó, 38% de uma mensagem é transmitida pela voz, é o tom de voz, né? 55% é pela linguagem corporal e apenas 7% é pelo meio de palavras, certo? O tom de voz pode mudar muito uma mensagem, mas olha só, 55% da mensagem é linguagem corporal, né? A entonação de voz que você usa, a postura, certo? É, 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 é a base da comunicação. Ela vale mais do que aquilo que você realmente falou, do que a mensagem dada através das palavras. Tenha opinião, quer dizer, defenda a sua ideia. Mas quando você defende uma ideia, defenda a ideia baseada em fatos, né? Tem que quando você está defendendo uma opinião, né? Você tem que ter confiança, tem que ter segurança, certo? Então você tem que conseguir embasar a sua ideia. Se você for defender, você tem que estar muito bem embasado. Não dá para ser no achismo, não. A gente, para defender uma ideia, e é importante que a gente se posicione, né? No ambiente profissional, nós temos sim que nos posicionar, certo? Quando a gente vai defender uma ideia, defender um projeto, eu dou uma ideia e defendo a ideia. Mas, quando você for defender uma ideia, se embase, né? Estude, né? Leia a respeito do assunto, certo? Leia literatura boa, né? Não literatura de WhatsApp, né? Cuidado. Cuidado com as notícias de WhatsApp, né? Que nem sempre elas são reais. E pratique a inclusão, né? Pratique a inclusão. E praticar a inclusão significa você estimular boas ideias. Então, não é porque você está defendendo uma ideia
que você não vai escutar as ideias dos outros, até porque alguém pode ter uma ideia melhor que a sua, certo? E se você achar que o seu colega, por exemplo, tem uma ideia melhor que a sua, não hesite em concordar com ele e encorajar, né, os seus colegas a emitirem suas opiniões. Né? Quando a gente defende uma ideia, não significa que a gente esteja bloqueando as ideias dos outros ou impedindo que os outros coloquem as suas. Ou, por exemplo, se eu vou defender uma ideia, então não vou escutar mais a ideia de ninguém. Claro que não, né, gente? Claro que não. Pelo contrário, eu defendo a minha ideia, mas ao mesmo tempo eu vou escutar o que os outros também têm para dizer, certo? O momento certo nem sempre é o momento certo da gente falar algumas coisas, certo? Quando a gente é líder em qualquer que seja o assunto, né? O lema elogie em público e critique em particular. Muita gente faz o contrário, né? Critica em público e se desculpa no particular. É o contrário aqui, né? Elogia em público e critica no particular. O melhor momento para a gente se comunicar ou passar uma mensagem ou defender uma ideia, a gente tem que escolher o momento certo, certo? Vamos supor, sei lá, que você está com. Se o seu chefe está pé da vida, e aí você vai tentar convencer ele de que você precisa de um aumento de salário. Momento errado, certo? Momento errado de fazer essa comunicação, certo? Então, escolher o momento certo é fundamental. E quando você for falar com alguém ou fazer uma crítica, nunca se esqueça que ninguém é de todo errado, certo? Então, sempre reforce os aspectos positivos da outra pessoa. Nas reuniões, tenha foco, certo? Se você for falar numa reunião, uma reunião com o cliente, com colegas, com o chefe, com o diretor, vou apresentar um projeto, vou apresentar o meu projeto aqui para um grupo de investidores, né? Quando a gente for falar, quando a gente estiver numa reunião, uma reunião normalmente tem uma pauta, certo? Então, é o momento certo da gente falar aquele assunto, certo? Muitas vezes, né? Por exemplo, assim, você quer falar um outro assunto paralelo, então marca uma outra reunião, fala sobre isso num outro momento. Em uma reunião é importante que você se posicione, sim, quando você for falar, busca que seja o momento certo. Busque não interromper. Se alguém está falando, né? Busca não interromper, certo? E seja educado e seja gentil, sempre, 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 certo? Sempre seja educado e seja gentil. Beleza? Vamos, vamos. Vamos ver o nosso segundo videozinho de hoje. Bem legal, sobre comunicação e como a comunicação pode realmente mudar totalmente, né, uma mensagem. A forma como ela é passada, ela pode mudar totalmente a mensagem. A gente já viu lá no começo, né? Vamos ver um outro exemplo.
É isso, né, gente? Como é que a comunicação pode ser tão, eh, eh, pode ser entendida de uma forma totalmente diferente, né? E quanto mais. Alguém de vocês já brincou? Isso é uma brincadeira do meu tempo, talvez vocês nem conheçam. De telefone sem fio? É legal, né? O telefone sem fio é quando você vai. É exatamente isso que eles estão fazendo, né? Você vai falando alguma coisa, uma palavra, uma frase, um no ouvido do outro, para ver como é que chega lá no final. Esse é um exercício da comunicação, certo? Eu lembro que quando a gente era criança, a gente brincava muito disso. E às vezes chegava lá no final, como aconteceu nesse caso aí, totalmente diferente do que tinha começado, certo? Então, quando a gente faz uma comunicação, é importante que a gente seja muito, muito claro para não ter. Quanto mais a gente distribui, se a gente conseguir fazer a comunicação de forma direta e objetiva, ela é mais eficaz. Quando a gente usa intermediários, o risco, né, que a gente tem ao usar esses intermediários, de distorcer o objetivo da mensagem, é grande. Então, quanto mais a gente conseguir fazer a comunicação de forma direta e objetiva, melhor. Ela chega melhor, né? Quanto menos intermediários a gente tem, melhor é a comunicação, porque cada um vai botar um pouquinho do seu jeito, né, naquela comunicação. Beleza? Comentários, perguntas? Nada? Hã? Oh, beleza. Então, assim, ó, a nossa atividade, né, de hoje, nossa atividade de hoje é selecionar 3 dicas de comunicação, né, que você pode utilizar na sua vida profissional e explicar o porquê da sua escolha e como você pode usar as técnicas de comunicação para o teu negócio, para o teu projeto aí, tá? Entendido, pessoal? Beleza, então. Bora fazer. Tá bom. Tchau.